Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inclusive inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? E juntos nós somos mais fortes. Olha bem, o Bolsonaro, a testemunha dele, que vão depor hoje no Supremo Tribunal Federal, e logo já de início a defesa do Bolsonaro ficou ressabiada com algumas pessoas que eles tinham colocado na relação como testemunha de defesa. Como uma parte já das testemunhas já caíram em contradição, a defesa do genocida Bolsonaro comunicou ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, nessa quinta-feira, de ter desistido dos depoimentos, inclusive de 4 testemunhas. E pelos advogados do genocida Bolsonaro, da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E olha bem, quem o Bolsonaro já tirou, que já não acreditava muito. Aí a defesa falou, o negócio é o seguinte, vamos tirar esses daqui fora, porque eles são testemunha de defesa. Mas quando chega perante os ministros, as pernas bambeiam. E aí o que acontece? Aí eles mudam de lado. Em vez de ser testemunha de defesa, acaba sendo testemunha de acusação. E são eles, Amaury Félix Saad, advogado apontado pela Polícia Federal como um mentor intelectual das minutas de golpe. Ele que juridicamente ajudou a criar as minutas do golpe. Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, que é um topeira, né? Ricardo Peixoto, que é o médico do Bolsonaro, e o Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que ajudou a matar um monte de gente porque eles não quiseram comprar a vacina na época da pandemia. E hoje ele é deputado federal pelo PL lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro e São Paulo elege cada traste também que não tem tamanho. Agora, os depoimentos dessas testemunhas indicada pelo ex-presidente, o genocida Bolsonaro, começam nessa sexta-feira. Um dos mais aguardados é o governador de São Paulo, tal de Tarcísio de Freitas, bolsonarista de carteirinha. O Bolsonaro diz que bota fé como testemunha de defesa. Diz que ele tem hombridade, vai lá e inclusive vai ser realmente testemunha de defesa e não vai cair em contradição. Isso é a defesa do Bolsonaro, que acredita. Agora, o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, ele é réu por 5 crimes na ação penal da trama da tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, esse é um dos crimes, golpe de Estado, abolição violenta ao Estado democrático de direito, danos qualificados e deteriorização do patrimônio tombado. Isso é os crimes
que a organização criminosa do Bolsonaro, eles estão respondendo por esses crimes que eles cometeram. Quer dizer, o Bolsonaro cometeu muito mais, né? Tem a transação do roubo de joia, tem a falsificação de documento, mas parece que a falsificação de documento, a PGR pediu para o Supremo Tribunal Federal, inclusive para arquivar. Agora, o Tarcísio de Freitas, que vai hoje no Supremo Tribunal Federal prestar o depoimento como testemunha de defesa do genocida Bolsonaro. E o Tarcísio de Freitas, como todo mundo sabe, é aquele carioca que não conhecia nem a Praça da Sé. Ele achava, inclusive, que o Palácio do Governo era na Moca. Ele é governador de São Paulo e ele irá prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal nessa sexta-feira, mais ou menos lá pelas 11 horas, por aí. E ele vai prestar o depoimento dele como testemunha de defesa do genocida Bolsonaro, que está no inquérito que apura o golpe de Estado, a trama golpista. Agora, o Tarcísio, inclusive, foi ministro do genocida Bolsonaro no governo do genocida, no período que a organização criminosa começou a traçar os planos para impedir a posse do presidente Lula. Agora, o Tarcísio, que é governador de São Paulo, será, inclusive, o primeiro depoimento da lista montada pela defesa do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro está torcendo para que o Tarcísio não caia em contradição. Agora, o Bolsonaro é réu e o Tarcísio de Freitas vai depor a favor dele, como testemunha de defesa. Agora, o genocida é apontado pela Procuradoria-Geral da República como o cabeça da quadrilha que tramava o rompimento das instituições brasileiras, inclusive o golpe de Estado contra a nossa democracia. E o seu nome aparece no chamado Núcleo 1 do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Núcleo 1 da denúncia que foi apresentada pelo Supremo Tribunal, foi apresentada pela PGR. A PGR mandou para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal concordou. E contra eles são apontados os 5 crimes, entre eles o golpe de Estado. Agora, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem sido um dos defensores ferrenhos, aquele bolsonarista de carteirinha. E é chamado à investigação de uma perseguição. Ele diz que isso é uma perseguição política. E ele que disputa o espólio eleitoral da extrema-direita, do bolsonarista, está ao lado do genocida em todos os eventos, os atos que o Bolsonaro faz
sobre anistia, sobre o golpe de Estado. E diante dos ministros, como testemunha, o governador de São Paulo terá obrigação, inclusive, de abandonar o discurso político e relatar apenas os fatos, conforme tem cobrado o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo durante os depoimentos. Agora, inicialmente, o Bolsonaro já apresentou uma lista de 15 nomes no Supremo Tribunal Federal para ser ouvidos como parte da sua defesa. Agora, o genocida, porém, ele desistiu de convocar 4 dessas pessoas na véspera dos depoimentos. São elas: Amaury Ferreira Saad, que eu já inclusive tinha falado, o advogado apontado pela Polícia Federal como o criador intelectual da minuta do golpe, o Gilson Machado, que é ex-ministro do Turismo, o Ricardo Peixoto, que era o médico do Bolsonaro, o Eduardo Pazuello, aquele que ajudou matar mais de 700.000 pessoas, porque se recusou a comprar as vacinas, entendeu? Que era ex-ministro da Saúde e atualmente é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Agora, os outros depoimentos, o primeiro que vai ser ouvido vai ser o Tarcísio, governador de São Paulo. E no depoimento previsto para iniciar às 14 horas no Supremo Tribunal Federal e deve finalizar a lista de testemunha apresentada por Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Quer dizer, até às 14 horas, a lista dos convocados é a lista de testemunha apresentada pelo Anderson Torres, porque não foram todos ouvidos ainda. Então, acabando as testemunhas do Anderson Torres, aí entra quem? O Tarcísio de Freitas, às 14 horas. E o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, que também é réu por encabeçar o grupo de bandidos, a organização criminosa que agora está sendo julgada. E para terminar os depoimentos de defesa do Anderson Torres, serão ouvidos os últimos 5 depoentes. São eles: Ciro Nogueira, senador e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro; João Hermeto, deputado distrital do Distrito Federal no período em que Anderson Torres foi secretário da Segurança Pública; Valdemar da Costa Neto, esse já deveria estar em cana, porque eu acho, inclusive, que o Bolsonaro não tem tanta culpa. O culpado disso aí, que tramou tudo, foi justamente o Valdemar da Costa Neto, porque o Valdemar da Costa Neto já é bandido esfolado, já tirou cadeia, entendeu? E ele fica só por fora, ele só manobra as coisas. E ele é presidente do PL, é o partido que tem mais bandido no Congresso Nacional. Agora tem outro também, aí vem logo em seguida o Esperidião Amin, que é senador lá de Santa Catarina. Já viu? Santa Catarina é de direita. Depois vem o Biratã Sanderson, olha o nome do cara, o Sanderson, que é deputado federal também lá pelo Rio Grande do Sul. Tudo lá do Sul, tudo gente boa. Esse pessoal, tudo gente boa.
Eles jogam tudo na extrema-direita. Agora, o cronograma do Supremo Tribunal Federal também prevê os depoimentos de 4 depoentes da lista de testemunha do Bolsonaro, que são eles: Wagner de Oliveira, que é o coronel do Exército; Renato de Lima França, ex-assessor de assunto jurídico do Bolsonaro; Jonathan Assunção Salvador Neri, ex-secretário executivo da Casa Civil do Bolsonaro; e Giuseppe Dutra Janino, ex-secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, os depoimentos das testemunhas de réus do Núcleo 1 da trama golpista seguem até o dia 2 de junho. Quer dizer, até o dia 2 de junho vão ser ouvidos várias testemunhas de defesa do genocida Bolsonaro, que é o cabeça da organização criminosa. E até o momento, o Supremo Tribunal Federal já ouviu 43 testemunhas e restam ainda 21. Essas 21, 5 delas são hoje, são do ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, o Anderson Torres. E o cronograma da corte também prevê a oitiva de 4 depoimentos da lista, que vai ser primeiro o governador de São Paulo, e depois vem o Wagner de Oliveira, que eu já falei, inclusive o Renato Lima França, eu também já falei. Agora, os depoimentos das testemunhas de réus do Núcleo 1 da trama golpista seguem até o dia 2 de junho, que são no total 21 depoentes. Agora, o Núcleo 1 é composto pelo genocida Bolsonaro, o Alexandre Ramage, que é o deputado aqui, bandido, lá do Rio de Janeiro. Mas do Rio de Janeiro também sabe como é que é. A bandidagem anda solta. E esse Alexandre Ramage é bandido. Era um delegado lá, adivinha as tramas que ele fazia com a bandidagem. Por isso que a bandidagem do Rio de Janeiro cresceu muito e saiu do controle, inclusive, do governo. Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, que é general, Walter Braga Neto também, que é general, e o grupo é considerado pela PGR como crucial da trama do golpe contra a nossa democracia. Esse Núcleo 1 é a cabeça, é quem estava organizando a trama golpista. Quer dizer, eles queriam dar o golpe de Estado para deixar o cabeça do grupo, o genocida Bolsonaro, permanecer como presidente da República, porque ele não queria sair. Porque ele não acreditava que ia perder as eleições. Só que ele esqueceu que quem estava disputando com ele era um trabalhador que veio lá do sertão de Pernambuco para São Paulo de pau de arara, fez um curso de torneiro mecânico no Senai, trabalhou por 30 anos na Aços Vilares, quando se aposentou, inclusive já era presidente
do sindicato dos metalúrgicos, ele esqueceu do passado, inclusive do Lula, que o trabalhador tem o Lula como se fosse um rei. Tchê. E ele esqueceu disso e ele achou que ia ganhar do Lula. Então comprou, gastou dinheiro da população brasileira, inclusive naquelas motociata, carreata, um monte de ata que ele fez, gastando o nosso dinheiro. Um monte, gastou dinheiro pra caramba. Quer dizer, também sobrou para ele muita grana, porque comprou um monte de imóveis. E ele esqueceu que ele estava disputando com o Lula, que jamais ele ganharia. E tem outro, não só ele, como nenhum outro. Sabe por quê? Porque esse trabalhador veio lá de baixo. Ele carregou marmita. Ele pegava ônibus de manhã. A casa dele, lá na Vila Carioca, quando chovia, enchia 1,5 metro de água dentro da casa. Quer dizer, ele sabe dos problemas do trabalhador. E só quem sabe dos problemas do trabalhador é quem foi ou quem é trabalhador. Porque a burguesia e esses parasitas, como é o Bolsonaro, nunca trabalhou na vida, só parasitou o Estado, ganhou dinheiro roubando, metendo a mão nos cofres públicos. E não só ele, como a família dele. Veja bem, quem é conhecido no Rio de Janeiro como rei da rachadinha? É o filho do Bolsonaro. E o outro, príncipe da rachadinha, é o filho do Bolsonaro. E eles todos fizeram rachadinha e meteram a mão na grana e todos eles ficaram ricos sem trabalhar. Bom, trabalhador não fica rico no Brasil. Só fica rico quem rouba. E tem outra, quando você conhecer um cara que é rico, aí você pergunta para ele, você trabalha? Sabe como é que é? Olha bem, ou ele rouba, se ele não rouba, o pai dele roubou. E se o pai dele não roubou, o avô dele roubou e muito. Por isso que são ricos, porque trabalhando no Brasil, ninguém fica rico. E o Bolsonaro, sabendo disso, falou, bom, o trabalhador no Brasil é meio besta, porque é ele que trabalha, acorda às 5 da manhã para ir pegar o ônibus lotado, 3, 4 conduções. Então achou que o trabalhador era besta e iria votar nele. Como não votou, aí ele organizou o crime, essa organização criminosa dele, a PGR diz que é o grupo crucial da trama golpista. Tem todos eles, o Bolsonaro, o Wagner de Oliveira, que é coronel, tem um monte. Agora, o Bolsonaro queria dar o golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil a ditadura militar, porque ele tem como sonho ser ditador no Brasil. Ele quer ser ditador no Brasil. Só que ditadura no Brasil nós não queremos. Sabe por quê? Porque nós já tivemos. Nós sabemos o que é ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Eu nem vou colocar para vocês aqui o que realmente eles fazem e deixam sequelas nas pessoas. Tem um monte que não anda direito, tem um monte com sequela, um monte de aleijado.
Qualquer hora eu vou contar aqui o que eles faziam na tortura com a gente. Isso sem a gente cometer crime. Agora, esses todos que cometeram o crime lá no dia 8 de janeiro, arrebentaram tudo, destruíram o patrimônio público, cultural e artístico. Eu vi gente lá rasgando o quadro da Djanira, quebrando escultura do Vitor Brecheret, do Bruno Jorge, apesar que esse pessoal não conhece nem isso, porque é um bando de idiota. Agora, se vocês também quiserem conhecer arte, é só vir aqui, dá uma olhadinha aqui atrás no meu, porque aqui é o meu ateliê, certo? E o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado para implantar a ditadura que nós não queremos. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, entendeu? Vocês vão ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? E junto nós somos mais fortes. Então inscreva no canal, fala para a família se inscrever no canal, convida amigos para se inscrever no canal, para ajudar a gente, porque o canal é novo. Mas a gente tem que se desenvolver nisso aí para combater essa direita, porque a direita toma conta das redes sociais, certo? Pessoal, fico por aqui e inscrevam-se no canal, certo? E um tchau.